Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. Esse é o primeiro vídeo que nós fazemos no ano de 2026 e eu confesso que estou bem feliz de estar de volta aqui batendo esse papo com vocês. O vídeo de hoje é sobre as distrações que o ano de 2026 traz. Tem uma frase bem conhecida que diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. E eu quero que você conheça como você pode aproveitar essas distrações enquanto consorciado, enquanto uma pessoa que planeja os seus objetivos. Então fica aí que esse vídeo é para você saber como ter sucesso no seu consórcio em 2026. Pessoal, eu falo aqui muitas vezes e eu gosto de repetir porque ela é uma afirmação muito verdadeira. Eu gosto muito de fazer esses vídeos para vocês aqui no YouTube, esse bate-papo que a gente troca, a gente cria uma proximidade. Eu já falei isso em algum outro vídeo, isso é muito louco, porque na verdade tá o Elvio aqui me assistindo com uma cara meio mais ou menos e vocês do outro lado, longe, nem se sabe exatamente onde. Mas quando a gente conversa com vocês aqui, com o nosso time comercial, a gente vê que cria assim uma conexão. Eu acho isso muito legal. Este é o primeiro vídeo que eu faço em 2026. Em dezembro, se vocês forem observar, principalmente vocês que já nos seguem aqui há algum tempo, foram vídeos que foram os cortes da série do Consórcio 4.0. Inclusive eu vou pedir pro meu camarada Elvio, que está aqui do outro lado da câmera, deixar na descrição do vídeo, eu já até nem sei mais direito como é que aparece por aqui, o link da série do Consórcio 4.0. Para vocês que gostaram dos vídeos de cortes bem específicos, de temas bem pontuais, para que vocês possam assistir toda esta série. E hoje, o tema que eu quero trazer aqui é muito pertinente àquilo que eu faço, que é uma análise do mercado, uma análise da economia, uma análise prevendo o comportamento disso tudo e até dos consorciados, para entender como, nestas brechas, nós tirarmos proveito. E não está nada errado tirar proveito, é estar antenado ao mercado. É como se fosse, por exemplo, uma bolsa de valores onde a gente, através das notícias que se tem, a gente compra uma ação ou vende uma ação por conta de determinado movimento que aquela empresa vai fazer ou vai deixar de fazer. E aí com isso a gente lucra ou com isso a gente perde. Então no consórcio a gente também precisa começar, de certa forma, a fazer uma análise mais ampla do contexto geral. Eu já falei aqui repetidas vezes que é muito banal a gente imaginar que 120 administradoras do mercado, mais ou menos 120, tá? Vão trabalhar todas da mesma forma e que o consórcio ele não vai sofrer reflexos do que acontece no Brasil inteiro. É claro que vai. A nossa parte, a minha parte, a parte da Tramontana Consórcio em relação a vocês é ajudar nesta interpretação para que vocês já consorciados ou ainda mesmo aqueles que não são consorciados identifiquem isso que eu quero dizer para vocês e consigam tirar os seus planos do papel. Talvez navegando no Instagram, eu nem sei se é assim que se fala, na verdade eu sei que não é assim que se fala, minha esposa, que é mais jovem do que eu, pega no meu pé quando eu falo esse termo. Mas talvez lá rolando a tela no Instagram, talvez seja assim que se fale, você já tenha visto sobre um termo muito utilizado nos últimos meses e principalmente agora no início do ano, que é 2026, o ano das distrações. E por que essa galera tá dizendo isto? E aí eu vou interpretar e trazer para vocês um paralelo disto ao consórcio. A gente tem em 2026 mais de 10 feriadões. Se eu não me engano, são 12 feriadões prolongados. A grande maioria deles cai na sexta-feira ou na segunda-feira. Isso, por si só, talvez nem afetaria tanto assim o mercado. Claro que menos dias úteis reflete sim na economia, as pessoas acabam deixando um pouquinho para depois, aquela coisa toda. Mas se junta a isso o fato de nós termos uma Copa do Mundo este ano. Parece bobo, parece banal, mas nós temos que sim levar em consideração a cultura do nosso país. E a gente sabe que o futebol, ainda que
de certa forma, ele possa ter perdido força nos últimos anos, porque a seleção brasileira até nem nos ajuda a gostar tanto assim, é um povo que ama futebol, é um povo que vai sim parar para assistir a Copa do Mundo. Em dia de jogo o expediente é menor, em dia de jogo há um evento, em dia de jogo há um churrasco com os amigos, no horário do jogo se trabalha menos naquele momento. Além desses dois pontos, existe um agravante, que eu chamaria aqui da cereja do bolo quando a gente pensa em 2026, ano das distrações, que são as eleições. A eleição, ela é uma desculpa pronta. E a gente escuta muito, já passamos por isso algumas vezes. Olha, vamos ver como é que vai ser a eleição, vamos ver como é que vai ficar a economia do país após a eleição. Eu não estou falando aqui sobre política, tá? Não estou falando sobre A ou B, mas sobre o movimento que acontece, seja de que lado você esteja, mas é bom até a gente nem tocar nesse assunto porque vira uma loucura. Então, há um movimento muito natural e você precisa raciocinar isso comigo, porque não é um achismo. Você concorda comigo que num momento, num ano que há uma eleição política, as pessoas elas ficam mais retraídas? Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu não tenho segurança, porque se o político que eu gosto não for o que ganhe, eu sou prejudicado. Isso, assado, sei lá mais o que, muitas coisas são faladas. E isso prorroga a tomada de decisão de algumas pessoas. Então a gente tem em 2026 mais de 10 feriadões, Copa do Mundo e eleições. A desculpa pronta para aquelas pessoas que não estão com um desejo tão grande de terem um ano diferente em relação aos anos passados, precisavam. Eu vou esperar um pouco mais, eu vou deixar para ver como as coisas vão ficar, as decisões elas vão ser adiadas. E eu estou repetindo, e talvez eu esteja sendo repetitivo, porque eu preciso que vocês enxerguem isto comigo, porque é muito claro. O brasileiro, além de ter na cultura a questão futebolística, ela também tem isso. Não, vamos vendo, vamos deixar para depois. Quando o calo apertar de verdade, eu vejo o que eu faço. E aí, às vezes, já é tarde, não dá mais para resolver. Só que a nossa proposta aqui, a proposta desta conversa, é saber que tem esse grupo que vai agir desta forma. E quando o grupo age dessa forma, quem vende o lenço, na minha analogia lá do início, somos nós que tiramos proveito. Talvez o termo tira proveito fica até um pouco feio de se falar, porque na verdade a gente não está tirando proveito dessas pessoas, a gente está tirando um benefício do movimento. Essas pessoas são retraídas, depois eu vejo, depois eu faço, vamos ver como é que vai ficar. Então, a tendência é que o mercado de consórcios, em relação à contratação, em relação à oferta de lances, em relação ao ímpeto daquelas pessoas que estão no grupo, diminui. Porque se eu estou inseguro, eu não vou investir no lance, se eu estou inseguro, talvez eu deixe o meu consórcio para depois, eu preciso tomar cuidado com algumas coisas, tem Copa do Mundo, tem os feriados, tem a eleição. Só que você que quer tirar o planejamento do papel, o que você acha que é mais interessante? Fazer ofertas de lance, fazer a contratação, estar disputando em assembleia, quando está todo mundo olhando para isso ou quando está todo mundo olhando para outras coisas? A resposta ela é óbvia, a resposta ela é natural. Se eu tenho um objetivo, vou fazer uma analogia aqui, eu gosto de fazer algumas, com uma corrida. Quando tu vai apostar uma corrida, olha que loucura essa minha analogia, né? Mas vamos falar sobre isso. Quando tu vai apostar uma corrida, tem tu e mais 20 pessoas concorrendo nesta corrida contigo. Tu tem uma chance de ganhar esta corrida. Agora, quando tem tu e mais 5 pessoas apostando essa corrida contigo, tu concorda que as tuas chances de ganhar esta corrida aumentam significativamente? É essa proposta para o consórcio também. Enquanto outras pessoas se distraem com o ano de 2026, e aqui eu poderia ligar um paralelo e fazer até um pensamento filosófico sobre a vida. Mas não, aqui eu estou falando só sobre consórcio mesmo. Então, quando essas pessoas se distraem em relação aos seus objetivos adquiridos ou pretendidos pelo consórcio,
você não vai perder esse tempo. Então é sim um ano onde haverá menos oferta de lance, é sim um ano onde essas ofertas diminuirão de valores, é sim um momento onde você pode botar o pé no acelerador. Eu, agora pessoalmente falando, os movimentos mais acertados que eu fiz, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, enquanto Tramontana Consórcios, foi tomar algumas decisões e obviamente essas foram acertadas. Teve um monte de decisões que eu tomei errado, a gente acerta, a gente erra, obviamente. Mas decisões que eu tomei de maneira certa foram decisões que eu acelerei, coloquei o pé no acelerador, enquanto a minha concorrência, para a gente deixar só no âmbito profissional, tirava o pé. A gente passou por algumas situações nos últimos anos que nós acabamos acelerando um pouco mais e isso nos trouxe benefícios futuros. E é isso que eu quero que você faça. Então, se você está pensando em comprar um carro, comprar um imóvel, seja um apartamento, seja uma casa na praia, rural, fazer reforma, e até mesmo seja você que quer quitar o financiamento que você tem, este é um momento muito importante. Essa é uma janela que se abre no mercado. As janelas abrem e as janelas fecham. Então, para que eu não enrole mais aqui, o meu incentivo e a minha provocação é que você tenha um olhar com carinho nisso que eu estou dizendo, porque para mim é como se fosse 1 mais 1 igual a 2. Tá claro esse movimento, tá claro, contra fatos e dados, isso são fatos, isso são dados, não há argumento. A tendência é essa. Então, se você já tem o seu consórcio, aproveite esse momento. E se você ainda não tem, está perdendo tempo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a terem essa percepção desta tendência, fazendo uma análise mais ampla do mercado para não achar que consórcio é só consórcio e pronto. Não, é muito mais do que isso. E você precisa estar bem orientado neste momento. Se gostou desse vídeo, curte aqui, te inscreve, encaminha para mais pessoas, porque isso ajuda o amigo aqui a chegar em mais pessoas, que é, no final das contas, o propósito do nosso trabalho. Até logo e até o próximo vídeo.